Essa história começa com o herói escrevendo uma carta para os seus pais. Ele conta que faz um ano desde que vivia uma vida desinteressante, até que um acidente o levou a esse mundo em que ele está agora. Ele diz que no começo ele chorou muito e queria fugir, mas depois ele viu algo que o deixou esperançoso sobre voltar para casa. Ele se adaptou àquele mundo e aos campos de batalha onde várias pessoas são eliminadas. Sempre tentou ser justo mesmo quando seus companheiros não eram. Aprendeu sobre coragem e camaradagem que ele não conhecia quando era apenas uma pessoa do mundo normal. Ele escreve aos seus pais que eles não vão entender mesmo que ele conte que ele se tornou forte agora. E que está se tornando uma pessoa mais confiável. No caminho ele perdeu pessoas importantes, incluindo sua amiga que disse em suas últimas palavras que ele era um herói e era para ele se certificar de vencer. Certifique-se de vencer, herói. Ele diz que perdeu muito, mas que também ganhou muito. Mas ele se erguer mais do que caiu. E finalmente o fim dessa jornada está próximo. Enquanto ele escreve a carta, chega uma de suas companheiras e pergunta se ele já está pronto. O herói se levanta, pensando que não há ponto em escrever uma carta que ele nem pode enviar. Ele pede para que orem para que ele consiga derrotar o Rei Demônio e voltar à sua vida normal enquanto ele abre a porta do desafio final. Ele entra na sala do Rei Demônio com determinação, e então vemos algumas horas no futuro que ele derrotou o seu inimigo e está sendo recebido na cidade como um grande herói. Pois ele libertou aquele mundo do Rei Demônio. O herói e seus companheiros são recebidos no reino com um grande banquete e muita festa. Enquanto eles estão comendo, uma de suas amigas diz que amanhã ele já vai poder retornar ao mundo dele. O herói parece um pouco triste e responde que sim, e diz que ele pensou que este dia nunca chegaria quando ele chegou ali. Ela ri e diz que ele estava chorando quando ele chegou. Ela dá um abraço nele e diz que ele foi ótimo. O herói se emociona e a sua amiga diz para ele não ficar tão preocupado. Ele confessa que sente muita falta da sua família e de seus amigos no mundo normal. Os outros companheiros brincam com os dois pela intimidade e dizem que ela, que chamam de sacerdotisa, vai ficar triste com a partida dele. Outro de seus companheiros pergunta se ele não pensa em ficar nesse mundo mesmo, que ele não precisa voltar. A sacerdotisa intervém e diz que eles não deveriam dizer coisas assim, pois sabem que sente muita falta da sua terra natal e que lutou muito para isso. Eles concordam com ela um pouco tristes. E dizem que é uma pena ele ir. A sacerdotisa segura a mão do herói e diz que eles devem apenas rezar para que nosso herói tenha um bom futuro. Por todas as vezes que ele o salvou, que ele tenha uma bela vida. E todos brindam concordando. Nós vemos o herói 3 semanas depois daquilo em Seul. Ele parece estar devastado e está parado no meio da rua pensando consigo mesmo que a sacerdotisa estava errada. Ele pode ter salvo aquele mundo, mas não conseguiu salvar a si mesmo. Quando ele retornou para casa, encontrou sua casa com um novo dono. Durante o tempo que ele esteve fora, sua mãe acabou falecendo. Ela foi atingida por um carro enquanto distribuía panfletos procurando por ele. Depois da morte da sua mãe, o seu pai se culpou tanto por não ter protegido a sua família que acabou se desvivendo. A morte de seu pai virou notícias nos jornais. E colocaram a foto dele nos jornais como caso de pessoa desaparecida. A polícia começou a tratar mais seriamente do caso de desaparecimento dele. Quando ele retornou à sua escola, o expulsou e ele tentou cancelar a expulsão, mas foi humilhado pelo seu diretor dizendo que ele deveria consertar seus pecados com seus pais. E que ele era um imprestável e que teria que estudar para os exames qualificatórios. O herói se tornou alguém sem amigos, que não se encaixa. Um de seus antigos amigos disse que sua mãe pediu que não andasse mais com ele, e que também eles terminaram o último ano e ele ainda estava estudando. E que ele deveria tentar entender. As pessoas na rua reconheciam o herói por causa do jornal e o xingavam, agrediam e diziam que ele também deveria estar morto pelo que fez com seus pais. Elas diziam para ele que se ele não quisesse receber aquele tipo de tratamento deveria ir embora e nunca mais voltar. E que ele era a razão pelo que aconteceu com a família dele. Ninguém queria ajudar ele. O herói não tinha dinheiro nem nenhuma herança de seus pais. Ele estava na rua e passando fome. Mas não era apenas dinheiro que ele não tinha amigos, família, diploma e nenhuma vida social.
Ele desolado se perguntava se era um sonho ou um pesadelo. Ele foi um grande herói que salvou o mundo e a vida de tantas pessoas quando elas precisaram dele. Ele arriscou tudo para voltar e foi abandonado. O herói, perdido em seus pensamentos, esbarra em alguém na rua e pergunta para o cara se ele não se sente triste. O cara, meio confuso, pergunta: "O quê?" E o herói pergunta se ele não está triste por não ter salvado o mundo. O cara fica muito irritado sem entender o papo dele. E o herói diz que agora sabe o que quer. Ele quer que todo mundo sinta o mesmo que ele. O cara agarra ele pelos cabelos e diz para ele parar com esse resmungo de moleque e pergunta se ele quer que ele arrebente a boca dele. O herói, ignorando o cara puxando seu cabelo, estica seu braço e diz: "Responda a minha chamada, espada de Duran." A menina que está com o cara começa a rir dele dizendo que ele acha que é algum personagem. Mas enquanto ela ri, uma espada gigante desce dos céus cortando o braço do homem. A menina que estava com ele fica desesperada e o herói diz que é isso mesmo, que ela deve ficar triste e que é injusto que ele seja o único triste. Enquanto isso, a sua armadura do outro mundo vai aparecendo em seu corpo. E ele diz ser um herói e que um herói deveria ser a última pessoa a ficar triste. A sua armadura se completa e ele diz que deveria ser recompensado enquanto desfere um ataque gigante. Uma grande explosão de luz sai do ataque e uma explosão gigante acontece. No meio da explosão vemos ele em pé, no meio de uma cratera onde antes havia um bairro inteiro. Ele diz que histórias de heróis com ele deveriam terminar em viveram felizes para sempre. Então vemos que destruiu a região de Kang-Seul em Seul por completo. 3 semanas depois nós vemos um grande trânsito nos arredores de outra província. Vários carros engarrafados, buzinando. Dentro de um dos carros presos no engarrafamento, vemos uma família, e um dos membros se chama Jung-Soo Park pelo que podemos ler na sua roupa. A sua mãe diz que o engarrafamento está muito pesado, e que ele mal estão se movendo. A irmã dele pergunta para ele para onde eles estão indo e por que o papai não está junto. Ele diz que eles combinaram de se encontrar com o pai deles em outro lugar. E que era para ela ficar calma porque eles já estavam no caminho. Uma moto passa rapidamente por eles e um guarda com um megafone aparece entre os carros dizendo: "Atenção, um homem conhecido como Herói está nos perseguindo e chegou extremamente próximo de nós. Nós não temos tempo a perder, devemos continuar viajando a pé. Todos, por favor, abandonem seus carros e comecem a caminhar de maneira organizada. Por favor, sigam as instruções dos soldados e da polícia." As pessoas se surpreendem e começam a sair de seus carros. A mãe de Jung-Soo pede a ele que cuide da sua irmã, porque se eles se separarem será difícil de se encontrar ali. O Jung-Soo diz que vai cuidar dela e os policiais continuam a anunciar no megafone que o herói está se aproximando rapidamente daquela área. Mas assim que ele termina a frase, um tanque de guerra é arremessado contra ele, eliminando ela na hora. As pessoas se desesperam e correm. O herói quer destruir o mundo inteiro. Jung-Soo corre com sua irmã que pede que ele vá mais devagar, então ele pega a irmã dele no colo e fala para ela se segurar firme nele para não cair. Nesse momento o herói aparece na ponte em frente a eles, e vemos que por onde o herói passou deixou várias pessoas eliminadas. As pessoas desesperadas correm na direção contrária, enquanto o herói, que na verdade é o verdadeiro vilão, diz que está com nojo de ver essas pessoas correndo por suas vidas mesmo vendo que todos ao seu redor já foram eliminados e não há como fugir. Ele diz que vai eliminar todos e pula em direção às pessoas que estão correndo entre os carros. O Jung-Soo corre com sua irmã no colo e um homem esbarra neles fazendo sua irmã derrubar seu coelhinho de pelúcia que cai embaixo do carro. Ela pede para ele pegar o coelho para ela e ele diz que essa não é hora para isso. Mas ela diz que foi o pai dela que deu de presente. O Jung-Soo se lembra do dia em que o pai deles deu o coelhinho para ela no aniversário de 6 anos de sua irmãzinha e de como ela ficou feliz. Ele põe ela sentada em um carro e pergunta onde está o coelho e ela aponta para um carro que está a alguns metros deles. Ele pede para que ela fique onde está e veja para onde a mamãe e a vovó estão correndo. Ele diz que ele vai pegar a boneca e eles vão correr para alcançar elas de novo. Ele corre por entre as pessoas, deita ao lado do carro. Ele vê o coelho embaixo do carro, então se estica para tentar alcançar. Mas enquanto ele tenta pegar o coelho, o herói aparece.
Ele diz que quer todos tristes juntos e no momento que o Jungsu alcança o coelho, o herói lança um ataque que corta tudo à sua frente em uma distância enorme. Até os prédios em volta são destruídos pelo ataque. Quando Jungsu levanta, ele vê a destruição que o ataque do herói causou e vê várias pessoas que foram eliminadas pelo herói. Ele grita e procura por sua irmã, e também por sua mãe e sua avó, e acaba encontrando apenas o tênis da sua irmã e percebe que todas elas também foram eliminadas. Ele fica em choque e começa a chorar e se sente muito enojado. Enquanto ele está ajoelhado, o herói chega por trás dele e ele se vira para olhar o herói. O herói diz que ele tem bons olhos, olhos de quem perdeu tudo, olhos que são iguais aos dele, sem esperanças. O Jungsu pergunta se foi ele quem fez aquilo. Se foi ele que lançou o ataque. O herói responde que sim e o Jungsu fica furioso. Ele pega uma barra de metal do chão e parte para cima do herói dizendo que vai acabar com ele. Mas o herói facilmente segura ele pelo pescoço no alto enquanto Jungsu grita dizendo que vai eliminar ele. O herói pergunta como ele pretende fazer isso. E ataca ele atravessando sua espada. O Jungsu se pergunta se seu fim vai ser assim, sem poder fazer nada. Ele diz que sente muito pela sua família, sua irmã, seus pais e sua avó. O Jungsu desmaia e escuta uma voz o chamando. Herói! Herói! Acorde, herói! Então ele acorda e ele está em um mundo diferente. Um ano depois da fúria do herói, o governo desmoronou. Assim como o herói que enlouqueceu, outras pessoas haviam sumido daquele mundo e retornado como o que eles chamam de heróis. 9 desses heróis dominaram as terras e dividiram entre si, com exceção de Seu, que era de Minsou, o herói que enlouqueceu. Isso levou o mundo a estar como está hoje, devastado. Na ilha Jeju, território do herói Golem, um olho gigante de pedra vigia tudo do alto, enquanto sobreviventes dormem em colchões enfileirados no chão em um ginásio. Em uma dessas camas está uma menina acordada. Ela está repetindo baixinho que preferia morrer. A menina que está ao lado se vira para ela e diz que ela deve parar de dizer coisas assim pois vai trazer azar para elas. A menina responde que deixe que o azar pegue elas, porque ela iria querer viver num mundo assim. A outra menina com lágrimas nos olhos diz para ela parar de falar bobagens, que elas foram para essa ilha para poder sobreviver. A menina cobre a cabeça com o cobertor e diz que não quer viver dessa forma. Enquanto elas conversam, a porta do ginásio se abre com um estrondo e uma mão gigante com uma caixa de som nela entra pelo ginásio anunciando que é hora de trabalhar. A mão com as caixas de som continua a dar ordem. Se levantem se quiserem viver. Várias mãos gigantes escoltam as pessoas para fora do ginásio, tocando ordens pelas caixas de som. Todos se organizam em frente a um prédio e as mãos ficam em posição enquanto o olho gigante de pedra no céu observa a todos. Enquanto as pessoas aguardam cansadas, as mãos se juntam e formam os degraus da escada para que um homem subisse à frente de todos. Esse homem é Seung-woo, o herói dos golems. Ele aparece no topo e com um estalar de dedos, faz surgir da areia 2 gigantes caixas de som. Um microfone sai das caixas e vai até a mão do Seung. Ele diz: Outro dia começou. Hoje as mulheres cuidarão de reunir comida e os homens vão trabalhar na construção da Torre Sábia. Ele olha para as pessoas e vê elas desanimadas. Ele pergunta o porquê de parecerem tão mortos, como se não quisessem trabalhar. A moça que nós vimos mais cedo no ginásio, responde em pensamento que é óbvio que ninguém quer trabalhar daquela forma e que ele é um lixo. Ele diz que todos deviam ser gratos a ele, porque se estivessem em outra região como a dos vampiros ou a dos heróis crentes eles teriam se tornado apenas sacos de sangue, fanáticos religiosos ou até mesmo experimentos. Ele vê que as pessoas ficaram todas quietas e diz que talvez ele tenha sido muito gentil com eles até o momento. Ele levanta a mão e pressiona os dedos. As mãos gigantes imitam o movimento e as pessoas se surpreendem e começam a correr com as mãos gigantes miradas nelas. O herói dos golems lança ataques simultâneos de todas as mãos gigantes ao mesmo tempo. Os ataques atingem as pessoas que estão fugindo, eliminando várias pessoas na mesma hora. A amiga da moça que estava no ginásio também é atingida pelos ataques e cai no chão. A amiga dela vai até ela e apenas fecha os olhos dela, dizendo que mais uma vez ela quem sobreviveu. O herói dos golems grita no microfone que é melhor eles se mexerem logo ou ele vai atacar de novo. Vemos então que as mulheres foram para uma plantação, começar a colheita das frutas.
Enquanto a menina que teve a amiga eliminada, que se chama Somi, colhe as frutas. Uma senhora se aproxima e diz que é uma pena ela ser tão jovem e estar passando por uma situação tão difícil. Ela diz que a garota deve estar tendo dificuldades depois da manhã de hoje. A senhora chama ela para dar uma volta dizendo que a cota dela de frutas já estava completa agora que a senhora uniu as duas. Ela diz que consegue colher as dela rapidamente pois trabalhou colhendo tangerinas a vida inteira. Ela fala para mim ir logo e tomar cuidado com o grande olho de pedra que fica vigiando tudo. Ela pega uma laranja, agradece a senhora e sai para caminhar. Sempre que se sente sufocada ela se sente melhor ao ver o oceano. Então ela caminha em direção à praia à sua frente. Ela pensa que por gostar tanto do mar ela deve ter decidido vir a essa ilha. Ela come a fruta e um momento depois, se abaixa chorando, pedindo desculpas à sua amiga, por estar atrás dela no momento e por ter trazido azar para elas. Ela chora pedindo desculpa por não ter conseguido fazer nada quando a amiga dela foi eliminada. Ela escuta um barulho no mato próximo a ela e um soldado aparece. Ele pergunta se ela tem alguma comida e ela entrega o que restava da sua refeição anterior para ele. Ele pergunta para ela se ela conseguiria um pouco mais de comida e diz que sabe que isso é perigoso. Ele diz que está em um navio e tem mais membros da tripulação a bordo sem comida. Ele saiu para procurar comida sozinho. A Min pede desculpas e diz que se for capturada pelo herói terá problemas. Ela pergunta para ele que se ele não estiver mais com fome, ele irá lutar contra o herói dos golems. Ele responde que sim, que eles irão lutar até o último suspiro contra ele. E que se os tripulantes tiverem sua moral de volta, eles deverão conseguir tomar a ilha de volta. Ela olha para o olho de pedra no alto e pensa que se for rápido o suficiente, não será vista por ele no caminho de volta. Ela pede ao soldado que por favor ele e seus tripulantes tomem a vila de volta. E que ela vai arriscar a vida dela para trazer comida para eles. Então ela sai correndo, pega uma cesta de frutas no bosque e corre de volta para a praia, pensando que ela não queria apenas sobreviver, que ela iria se rebelar contra o que estava acontecendo. Assim que ela chega na praia, ela se surpreende ao não encontrar o soldado que esperava encontrar e sim o herói dos golems já com a tripulação esmagada pelas mãos gigantes. O herói usa uma de suas mãos para agarrar ela, apertando forte. Ela pergunta como ela soube, se o olho ainda não tinha olhado naquela direção. Ele pergunta se ela achou mesmo que ele tinha somente um e então libera do modo invisível milhares de olhos espalhados pelo céu. E começa a rir e diz que é mais divertido desse jeito. Ela grita que ele é um lixo e ele responde: Se você acha que é injusto, você também deveria virar um herói. Ou deveria ter nos consolado quando estávamos sofrendo. A mão gigante aperta ainda mais e ela só pensa que queria poder lutar contra isso, mas é incapaz. Ela pede: Se existe alguém que pode me ajudar, por favor, apareça! Nesse momento uma luz muito forte desce do céu e cai do lado da menina presa pela mão. O herói dos golems se surpreende e vê Young-Soo que voltou como um herói também. O herói dos golems pergunta quem é esse cara. E a menina chora emocionada perguntando se ele é um herói de verdade. O Young-Soo vê que há vários homens derrotados pelas mãos e se vira para a menina e pede para que ela explique o que está acontecendo ali. Antes que a garota consiga responder, o herói dos golems interrompe perguntando quem é ele e por que entrou no território dele. A menina percebe que se o herói dos golems não reconhece ele, é porque ele não é afiliado às pessoas que dominaram a Terra e se chamam de heróis. Ela percebe que tem uma chance. Ela se vira para o Jung-Soo e grita que esse cara é um dos que dominaram tudo eliminando todos em seu caminho. A mão que segura ela dá um apertão para que ela se cale. O herói dos golems se irrita por estarem conversando e ignorando ele. O Jung-Soo responde que já ouviu bastante e diz que tem apenas mais uma pergunta. Ele pergunta para o herói dos golems se o que a menina disse é verdade. O herói dos golems pergunta se for verdade, o que você vai fazer? E o Jung-Soo responde: Eu vou te eliminar. E se prepara para atacar. O herói dos golems diz que quer ver ele tentar e lança várias mãos gigantes de pedra em direção a ele e todos os olhos em volta dele se viram para ele disparando raios vermelhos. O Jung-Soo se prepara e lança um ataque giratório com sua lança, destruindo as mãos e impedindo o ataque dos olhos.
Então ele parte para cima do herói dos golems, que fica surpreso e tenta pôr os braços na frente do corpo para se proteger, mas o Jungsu ataca os braços do herói dos golems, que fica sem reação e é atingido por um chute forte no queixo. O Jungsu põe o pé no peito dele e diz que acabou. A menina no chão observando pensa que esse cara derrotou facilmente o herói dos golems e que ele deve ser extremamente poderoso. O Jungsu pergunta para o herói dos golems se ele é aliado do primeiro herói e ele responde que não sabe de nada. Então o Jungsu ataca a perna dele e diz para ele que cada vez que ele mentir ele vai atacar uma parte. Então ele pergunta de os heróis que dominaram tudo são aliados do primeiro herói, que foi o herói que eliminou sua família, e o herói dos golems diz que sim, que eles são aliados. Ele pergunta onde ele está e o herói dos golems parece não querer responder, então o Jungsu ataca a outra perna dele e pergunta de novo onde ele está. O herói dos golems apenas pede ajuda em choque por ter sido derrotado e o Jungsu diz que não vai poupar ele diz que ele perdeu a humanidade dentro de si, mas que, se ele responder a pergunta dele, ele lhe dará uma eliminação rápida. O herói dos golems sorri e várias mãos gigantes atacam o Jungsu e a menina. Uma das mãos pega o herói dos golems e começa a fugir dali. O herói dos golems começa e sem lembrar da sua vida e do que aconteceu com ele nesse mundo quando ele também voltou. Ele se lembra que ele salvou o outro mundo e esse também, pois se não tivesse ajudado a salvar o outro mundo, o mal dele viria para este mundo também. E que quando voltou esperava ser recompensado. Mas quando ele chegou em sua casa, seu pai o expulsou, e disse que ele não era mais seu filho após ter desaparecido assim e abandonado a família. Ele tentou conseguir auxílio dos programas do governo, mas como ele já era maior de idade não conseguiu ajuda ali também. Ele voltou ao seu antigo trabalho para pedir dinheiro pelos dias que tinha trabalhado, mas o dono disse que ele era irresponsável por ter abandonado o emprego. Ele se revoltou e disse que esse mundo seria dele. Enquanto ele foge dizendo que não quer ser eliminado agora. Mas quando ele olha para trás, vê o Jungsu olhando para ele se preparando para atacar. O Jungsu diz que não vai fugir e que ele vai eliminar todos os heróis. O herói dos golems prepara um enorme ataque combinando as mãos e os olhos e o Jungsu ativa uma habilidade especial de seu braço que outricia sua lança e ele arremessa contra o herói dos golems. A lança voa na direção dele, destruindo seu ataque e também a mão que carregava o herói dos golems, que foi atingido diretamente derrotado ainda no ar e então cai no mar enquanto o Jungsu observa. Depois que o herói dos golems foi eliminado, todos os golems que ele usava para controlar a cidade se desfizeram. Essa é a primeira vez que a ilha fica em paz depois da fúria do primeiro herói. As pessoas que estavam oprimidas pelos golems começaram a sair e se reunir com seus amigos e parentes e comemorar a queda do herói dos golems. De uma clareira próxima o Jungsu observa as pessoas se reunindo com seus familiares e se lembra da sua própria família e diz que inveja eles por ter um lugar para voltar. Ele escuta um barulho vindo de trás dele e aponta sua lança na direção do barulho, para bem perto da Somi. Ela pergunta para ele, por que ele está escondido, e diz que todos querem ver ele e conhecer o homem que o salvou do herói dos golems. Ele tem medo de reviver o medo neles por também ser um herói. E ele diz que não liga para elogios. Ela diz que ele é gentil, porque se não fosse não se importaria de como as pessoas vão se sentir. Ele fala que ela pode achar o que quiser e que eles provavelmente nunca mais se verão. Ela pergunta para ele se ele pretende realmente matar todos os heróis e ele responde que sim. Que vai matar todos que se aliaram ao herói que enlouqueceu. Ela pergunta se ele fará isso por vingança e ele diz que sim. Ela pede para deixar ela o ajudar. Porque ela também quer ter sua vingança. O Jungsu pensa por um momento e pergunta se ela está louca. Ela diz que sabe que ele acha que ela será um peso morto, mas pede por favor que a deixe ir junto. Ele pergunta para ela se ela sabe ao menos onde está cada um dos heróis que dominaram tudo. Ela diz que sabe, e que no caminho dela até a ilha ela passou por todas as áreas devastadas pelos heróis e ela diz que tem uma boa ideia de qual área é controlada por qual herói. E que sabe que tipos de habilidades eles têm. Ela pergunta se ele não está pensando em viajar tudo isso a pé e diz que ele vai precisar de abrigo e provisões pelo caminho. Ela diz que se ele quiser fazer isso vai precisar falar com as pessoas normais e que ela pode ajudar nisso. Ela diz que se tornará a guia dele. Ele diz que se ela ficar por ali, ao menos ela estará protegida e pergunta qual a motivação dela para isso.
Ela diz que quer fazer isso pela família que ela perdeu e pelas pessoas que ainda estão vivas. E ela diz que por não ter poder, essa é a melhor forma de ela ajudar. E diz que quer vingança. Enquanto as pessoas comemoram e aproveitam a liberdade que foi perdida há muito tempo, os dois na clareira discutem as próximas batalhas. O Jung-Soo diz para ela que se ela não se importar que em algum momento ele pode abandonar ela para poder continuar sua missão, ela pode ir junto e eles saem juntos em sua jornada. Eles encontram um galpão abandonado e para por um momento e o Jung-Soo aproveita para afiar sua lança. Ela começa a dar as opções para ele de qual seria o próximo herói a ser derrotado. E ele diz que vai atrás do que for mais rápido de eliminar, e ela diz que sabia que ele escolheria isso. Então ela diz que o próximo oponente dele será a heroína conhecida como Dragão Marinho. Ela destruiu uma frota inteira no Pacífico e é a pior heroína do mar. Ela diz que o dragão marinho que ela controla tem a força de uma bomba nuclear. E que ela elimina todos os refugiados que tentam fugir para a ilha Jeju. Ela foi quem destruiu o barco em que estava sua mãe. Ela fica emocionada ao se lembrar e pede que ela não liste os crimes da Dragão Marinho como se fossem feitos heróicos. E ele diz que a oponente deles é uma assassina e que ela deve ser eliminada. Ele diz que se vão lutar no mar, vão precisar de um barco e ela diz que sabe alguém que pode ajudar com isso. Ela diz que depois que o herói dos golems foi derrotado, o pessoal da marinha que ela estava ajudando começou a se recuperar. E que talvez eles possam ajudar. Eles vão até a marinha e eles prontamente se dispõem a ajudar dizendo que farão isso pelos seus companheiros caídos. Eles se irão se certificar de que eles cheguem até onde precisam. No Mar do Sul, em meio a uma tempestade com trombas d'água, está a heroína do dragão com seu dragão marinho. E diz que é impossível alguém alcançar a costa. Na praia, um dos soldados que parou para descansar, recebe a notícia que eles irão partir em 2 horas. Ele questiona o capitão se é mesmo a decisão certa confiar no herói e ajudar ele. E diz que eles não sabem realmente se ele é amigo ou inimigo. O capitão diz que o fato de ele ter matado o herói dos golems já é o suficiente para ele, e que ele provavelmente vai matar os outros também. Mas ele diz que eles não têm mais nada para se apoiar além disso. E diz que vai ter que ser o suficiente. Ele diz que quer lutar pelos seus soldados que foram eliminados e mostrar que não foi em vão. 1 hora depois da partida do navio, o Jung-Soo e a Min estavam em uma das cabines e ela desenha e mostra para ele como a heroína do dragão se parece com um desenho bem engraçado. E o Jung-Soo diz que pelo desenho os próximos oponentes dele serão um monstro de palito e uma minhoca. Ela diz para ele não ligar pro desenho ruim e disse que ela avisou que ela não era boa nisso. Ela diz que o mais importante é se lembrar que não apenas a garota é uma heroína, mas seu dragão também é, e que essa é a diferença entre ela e os outros heróis. Ele chega à conclusão de que eles podem atacar ele individualmente. Mas ela diz que ao que parece ela está sempre junto com ela em cima da cabeça dele como se fosse um cérebro e o dragão o corpo de força bruta. Ele pergunta dos padrões de ataque dela e a Min responde que baseado no que ela viu e ficou sabendo o dragão cospe fogo ou derruba os navios com seu corpo. E que a garota bloqueia os ataques que vêm na direção deles. O Jung-Soo diz que eles são como lança e escudo, ataque e defesa e diz que isso vai ser difícil de lidar. Quando ela vai responder, um estrondo do lado de fora do navio e correria chama a atenção deles que vão para fora ver o que estava acontecendo. O Jung-Soo pergunta para um dos soldados o que está acontecendo e o soldado responde que o radar pegou um objeto não identificado vindo na direção do navio. Dentro da cabine do capitão vemos ele e o marinheiro que está operando o radar percebendo que centenas de objetos não identificados estão vindo na direção deles. Ele grita para que se preparem para o impacto e esse é o fim desse vídeo pessoal. Se gostaram desse manhwa e quiserem parte 2 deixem nos comentários. Veja também outro vídeo que conta a história das 7 provações do Haran. Se inscreva para mais. Deixe seu like para eu saber que você gostou e até a próxima.